pessoal, se inscreva no canal da igreja, compartilhe o vídeo com seus familiares e amigos, não se esqueça de deixar o like.
Graça e paz, amados, nesse domingo maravilhoso que o Senhor nos concede a bênção de estarmos juntos. Quero dizer a você que estou com muita saudade. Estamos juntos, mas ainda não. Já e ainda não. Hoje eu quero falar com você sobre ser igreja é ser amigo. Você tem amigos? Você preserva os seus amigos? Você perdeu algum amigo nesses dias? Eu quero falar sobre isto, sobre ser amigo. A igreja é a comunidade de amigos. Em Filipenses 2, 25 a 30, nós vamos pensar um pouquinho sobre 3 exemplos de 3 amigos. O apóstolo Paulo abre este capítulo 2 de Filipenses com um mandamento de ter em nós a mesma mente que estava em Cristo Jesus. A mente de Cristo tem a ver com a mente de colocar os outros como mais importantes que nós mesmos. A mente que lhe ensinou a submissão da cruz. Esta é a mente de Cristo. Ter essa mente é o que está envolvido na elaboração de sua salvação com temor e tremor. E nós precisamos olhar então o verso 12 que nos fala disso, que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E isto tem a ver com a mente de Cristo. Então o apóstolo Paulo ilustra o que é ter essa mente de 3 maneiras. Afinal, é fácil dizer que temos a mente de Cristo. Mas como alguém pode viver de acordo com o padrão perfeito de Jesus? E assim ele usa os 3 exemplos. São 3 lições objetivas do que significa ter a mente de Cristo. É objetiva cada uma dessas lições, das quais vou falar agora, por uma razão básica. É objetiva porque é pessoal, é personalizada. E a primeira lição objetiva de Paulo é ele mesmo. Olha o que ele diz nos versos 17 e 18 do capítulo 2 de Filipenses. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. A palavra alegres e regozijem-se aparece 19 vezes na epístola de Paulo aos Filipenses. As qualidades do apóstolo Paulo. Quais são as suas qualidades? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, Romanos 1:1. Então, a primeira qualidade do apóstolo Paulo é a de ser servo. Servo no sentido de ser escravo de Jesus. Você é servo? Você gostaria de ter uma qualidade dessa? Esta qualidade é possível porque ela estava numa pessoa humana, como o apóstolo Paulo. Uma outra qualidade do apóstolo Paulo é a seguinte, 1 Coríntios 11:1, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Meus imitadores. Paulo era modelo. Era um modelo a ser seguido, era um modelo a ser imitado. Meus queridos, nós precisamos de modelos. Nós precisamos de servos e nós precisamos de modelos. Filipenses 1:1
Paulo se apresenta juntamente com Timóteo e diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. Diáconos também quer dizer servos. Paulo se mistura com aqueles que servem. Paulo se mistura com aqueles que estão a serviço de Deus, em Filipenses 1:1. E é interessante que as qualidades do apóstolo Paulo se manifestam em seu ministério. Se você ler Colossenses 1, de 24-2, de 1-3, você vai ver, em primeiro lugar, que o ministério do apóstolo Paulo era um ministério de alegre sofrimento. Paulo se alegra no sofrimento. Ele diz no verso 24 do capítulo 1 de Colossenses: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Meus queridos, é louvável pensar que o apóstolo Paulo se alegrava no ministério de sofrimento porque ele sofreu o sofrimento de Cristo em favor das pessoas. Também o seu ministério tem a ver com o fato da sua primeira qualidade, ele é servo. Dela me tornei ministro da igreja, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o ministério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. O ministério de Paulo era um ministério de serviço. Por quê? Porque Paulo era servo. Ele não era senhor de ninguém. Aliás, ele reconhecia que só existe um Senhor sobre tudo e sobre todos. Uma terceira característica ou qualidade do seu ministério, que tem a ver com as suas próprias qualidades, é que ele tinha um ministério pastoral. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O apóstolo Paulo tinha um trabalho pastoral, um trabalho de cuidado das ovelhas do Senhor, do rebanho do Senhor, da igreja do Senhor. E uma outra qualidade do seu ministério, que coaduna com as suas qualidades, com a qualidade da sua pessoa, é que ele diz no versos 29 do capítulo 1 de Colossenses a 2, de 1-4. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Esforço nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isto para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes.
Meus queridos, a igreja de Colossenses tinha um problema muito sério. Eles cultuavam seres que não tinham nada a ver com o ser, que é Deus, o ser, que é Cristo. E o apóstolo Paulo, então, os leva a conhecer Jesus. Então, o apóstolo Paulo é a primeira lição objetiva e personalizada desse texto, cujas qualidades é a de ser um servo, é a de ser um modelo, é a de ser um pastor que cuida das ovelhas do Senhor. Há uma segunda lição objetiva e personalizada de Paulo, que é Timóteo. Timóteo era um dos filhos, praticamente, da fé de Paulo, a quem ele mentoreava, a quem ele cuidava. Você, meu querido, minha querida irmã, você tem um mentor, alguém que ajuda a cuidar de você, que discipula você, que torna você um aprendiz de Jesus. Mas para isso, eu e você precisamos estar ligados nele e querendo que alguém nos mentoreie, querendo que alguém nos discipule. Capítulo 2, então, de Filipenses, 19 a 24, nos apresenta a Paulo falando o seguinte: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. O apóstolo Paulo estava preso quando ele escreve essa carta. Mas é interessante que ele diz que a palavra de Deus não está presa. Não tem ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não o de Cristo Jesus. Meus irmãos, Paulo dá uma qualidade do seu discípulo Timóteo muito interessante. Ele é inigualável. É alguém de extrema confiança. Eu louvo a Deus porque Deus tem me dado em nossa igreja você, meu irmão, minha irmã, como líder. Eu confio plenamente na liderança de vocês, porque Deus me deu liderança fiel. Pessoas que eu diria são inigualáveis, são pessoas maravilhosas. E ainda o apóstolo Paulo diz: mas vocês sabem, irmãos de Filipos, que Timóteo foi aprovado. Ele não apenas é o inigualável, mas ele é aprovado, porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Paulo está falando da possibilidade de sair da prisão depois e seguir até Filipos para visitar os irmãos. Então, o Timóteo, além de inigualável, Timóteo também era um líder, uma pessoa, um cristão aprovado. Algumas qualidades mais de Timóteo. Timóteo era zeloso pela palavra de Deus. Ele era um cara firme. Ele era perseverante. Ele não desistia. Ele tinha bom caráter. Ele era amado e fiel. E ele era um grande cooperador do Evangelho. Meus amados irmãos, são qualidades estas, tanto do apóstolo Paulo quanto de Timóteo, que se tornam lições objetivas, personalizadas. Eles são portadores pessoais de qualidades tremendas
e que nós podemos imitá-los. Aliás, Paulo disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Meus queridos, eu gostaria de convidar você a se tornar meu imitador em Cristo, porque eu quero imitar Jesus. Eu quero me parecer com Jesus. Romanos 8:29 nos convoca a isso. Mas tem uma terceira lição objetiva e personalizada de Paulo, que é alguém que está nos bastidores. Tem um nome esse camarada. O nome dele é Epafrodito. O nome parece feio, né? Mas quando eu falar das características, das qualidades do Epafrodito, você vai se encantar com ele. Versos 25 a 30. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro, que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Olha só, ele começa falando de Epafrodito e dizendo primeiro que Epafrodito era seu irmão, alguém pertencente à família de Deus. Ele era também um cooperador, aquele que fala assim: deixa comigo, precisa de mim, eu estou aqui. Não é se precisar de mim, é quando precisar de mim, eu estou aqui. Companheiro. Companheiro vem da palavra companes. Companes é comer pão juntos. Ele comeu pão juntos. Mas juntos de quê, meus queridos? Companheiro de lutas. Guerreiro. Imbatível. Homem que se colocou ao lado do apóstolo Paulo em momentos difíceis da sua vida. Meus queridos, como eu gostaria de ter muitas pessoas que falassem para mim: Pastor Luiz, eu sou seu cooperador, eu sou seu companheiro, eu como pão junto com você nas lutas, nos momentos difíceis. Se você pudesse encontrar em outros irmãos também a mesma coisa. Mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. A palavra mensageiro aqui é como se ele fosse um apóstolo junto com o apóstolo. Ele é esse homem que foi mandado para suprir necessidades do apóstolo Paulo. Ele foi voluntariamente, meus queridos, espontaneamente. Ele não foi empurrado para ir lá. Ele não foi empurrado, pois ele tem saudade de todos vocês. Está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Olha, este homem foi cuidar do apóstolo Paulo, de necessidades de Paulo, levar oferta para o apóstolo Paulo, porque na cadeia não tem como fazer tendas, não é? Não tem como exercitar a sua profissão. Paulo era um fazedor de tendas e ele não estava exercitando a sua profissão por causa da sua condição. Os historiadores dizem que o apóstolo Paulo estava preso pelos pés, não pelas mãos. Só que ele era vigiado 24 horas pela guarda pretoriana, pela guarda romana. E o que ele fez durante o tempo que ele esteve preso? Ele evangelizou,
e a guarda pretoriana toda ouviu de Jesus para a sua salvação. Meus queridos, e ele então diz: e peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Ele pôde. Ele arriscou a vida por causa de Paulo. Quais são algumas qualidades desse homem de Deus, deste homem chamado Epafrodito? A primeira qualidade dele, versos 25 a 26, é amor pelas pessoas. Por isso ele estava ali. Enquanto ele estava ali, ele estava amando aqueles irmãos de Filipos. Ele ansiava por voltar. Ele tinha preocupação com os irmãos de Filipos. Meus irmãos, esse momento em que nós estamos, eu e você, e muitos de vocês, com exceção de alguns, estamos confinados em casa. É momento da gente se preocupar uns com os outros. É momento de você ligar para o seu irmão, para a sua irmã, para você saber dele, saber dela. Eu louvo a Deus porque eu tenho recebido telefonemas aqui em casa de pessoas que ligam assim: pastor, como é que você está? Ah, irmãos, isso enche meu coração. Quando termina o telefonema, eu vou chorar. Eu vou para algum lugar e vou agradecer ao Senhor. Também o Epafrodito é alguém que se arrisca pelas pessoas. Ele arriscou sua vida para ir até o apóstolo Paulo e arriscou a sua vida de volta, porque ele tinha que passar por lugares difíceis. Aliás, ele esteve preso com Paulo, lembra disso, assim como Timóteo esteve preso com ele. E tantos outros. Trabalhador incansável, versos 25 e versos 27. E por fim, servo, versos 25 e 29. Honrem a homens como estes, homens que amam pessoas, homens que se arriscam pelas pessoas, homens que trabalham incansavelmente e homens que servem. Meus amados, quando nós servimos uns aos outros, nós estamos servindo a Cristo. Quando nós amamos uns aos outros, isso é reflexo do nosso amor a Jesus. Quando alguns de nós nos arriscamos pelos outros, isso é reflexo do fato de que nós reconhecemos quem cuida de nós. Quando trabalhamos incansavelmente, nós também temos noção de que outros trabalharam antes de nós. O nome de Epafrodito é um nome grego que significa algo muito interessante. Significa bonito. O nome parece feio, mas Epafrodito, seu significado é bonito. Encanto, encantador. Ele não ocupava um cargo público na vida, ele não era um pastor ou um professor de faculdade, ele não plantou igrejas, ele não pregou grandes nem pequenos sermões, ele não escreveu epístolas e não ensinou estudos bíblicos, ele não estava no centro das atenções. Mas Epafrodito ensinou com a vida. Epafrodito foi professor com a sua própria vida. Epafrodito foi um diácono. Foi alguém que esteve lá na igreja do Senhor preocupado com tudo que dizia respeito à igreja. Ele não era o centro de nada.
ele era servo. Ele era simplesmente um servidor. Ele foi enviado pela igreja de Filipos para cuidar das necessidades físicas do apóstolo Paulo. Ele estava lá, meus irmãos, porque ele fazia parte da comunidade de amigos, que é a igreja. A igreja no Jardim do Lago é a comunidade dos amigos. Quando a gente olha para o apóstolo Paulo, a primeira lição objetiva, personalizada, a gente vê que Paulo estava preso, estava na prisão. E as prisões romanas não eram nada como as prisões modernas de hoje. Não tinha televisão lá, não tinha TV a cabo, não tinha ar-condicionado, não tinha serviço de correio, não tinham refeições regulares, não tinha muda de roupa. Paulo não tomava sol, você já pensou nisso? As condições eram as mais insalubres que você possa pensar ou imaginar. Mas era permitido que um prisioneiro fosse atendido por um servo ou um amigo. Só um amigo podia ser o que Timóteo e Epafrodito foram para o apóstolo Paulo. E Epafrodito, então, passou a servir em ambas as capacidades que tinha. Ele estava fazendo o trabalho de um diácono. A palavra diácono significa isso, simplesmente isso, servo. Meu irmão, minha irmã, o seu pastor é diácono, é servo. Eu sou servo do Senhor a serviço da igreja. Eu sou servo do Senhor a seu serviço. Se você não tem tido o meu serviço, é porque possivelmente você não tem me solicitado. Os diáconos em nossa igreja têm ministério de serviço a essa igreja. E assim talvez pudéssemos intitular o sermão de hoje o seguinte: em louvor aos diáconos, a todos os que servem. Eu louvo a Deus, amados, por pensar em cada um dos ministérios da nossa igreja. O ministério pastoral. Eu tenho pastor Paulo, que é um auxiliador maravilhoso. Eu tenho o Fernando, o Antônio, o Cristiano, o Fabiano, o Brasilino. E são tantos os irmãos, o Fábio, toda a liderança e diretoria da nossa igreja, a Toninha, a Solnice, que tem sido uma maravilhosa esposa do meu lado, e tantos e tantas irmãs, tantos irmãos, tantas irmãs, o Júlio e a Sônia. Eu seria injusto continuar falando porque vou me esquecer de todos, mas eu quero dizer toda a nossa igreja maravilhosa. Eu tenho um amigo no Jardim Ipanema. Quando ele me ligou, ele me deixou emocionado. O Zé Maria, da Sônia Vicente. Foi muito bom receber sua ligação. E assim talvez, amados, nós pudéssemos até intitular nossa igreja assim: Igreja Batista no Jardim do Lago, a comunidade dos amigos. Pense nesse nome, nesse slogan para a nossa igreja. Então, o nosso irmão Epafrodito, ele era um cooperador, ele era um companheiro de lutas. Hoje, uma armadura, amanhã vestiduras brancas. Ele era homem de guerra, aquele que enfrentava os desafios para a glória do Senhor. Ele era irmão, ele era auxiliar. Olha quanta coisa que ele era. E o quanto precisamos ser isto uns para os outros. O que Epafrodito nos ensina?
nessa noite. Ele nos ensina o verdadeiro sentido de pertencer à Igreja de Jesus. Ele nos ensina a nos doar mais e a amar nossos irmãos de maneira mais profunda. Oh, amados, esse é um momento para a gente dizer simplesmente isso. Conta comigo, eu estou aqui. Conta comigo. Se você, por acaso, em algum momento desta quarentena, ficou depressivo, deixa eu falar uma coisa para você. Eu também fiquei. Então, amados, a lição que nós aprendemos desses 3 homens é o seguinte: o apóstolo Paulo, uma lição objetiva, uma lição personalizada. Ele está na prisão pela causa de Jesus. E ele está na prisão há muito tempo. Há tanto tempo que agora ele vê sua vida como uma oferta de bebida que está sendo derramada para a glória de Deus. A segunda lição objetiva de Paulo, que é Timóteo, essa lição personalizada na pessoa de Timóteo, o associado próximo e companheiro de ministério de Paulo. Ele foi aquele homem que se associou ao apóstolo. E a terceira lição objetiva é Epafrodito. É alguém que está nos bastidores. Alguém que não é visto, nos versos 25 a 30. Meus queridos, olhando para esse capítulo 2, 25 a 30, é preciso lembrar que a real amizade cristã envolve o seguinte. Primeiro, envolve a comunidade da Irmandade Cristã. Se a comunidade é cristã, as pessoas são cristãs e agem como irmãos em Cristo. Em segundo lugar, envolve companheirismo no trabalho comprometido. Você é comprometido com quem? Com a Igreja do Senhor Jesus ou com a instituição Igreja Batista no Jardim do Lago? Eu espero que cada um de nós seja comprometido com a Igreja de Jesus Cristo que está no Jardim do Lago, com o corpo de Cristo, não com a Igreja Batista, com a instituição, com a razão social. Igreja não é razão social. Igreja é corpo de Cristo. Igreja é grupo de amigos. Eu conheço um pastor muito querido, gosto muito de ouvi-lo, pastor Ricardo Agreste, bênção na minha vida. Toda vez que eu ouço o Ricardo Agreste, ele fala amigo, que ele tem um amigo, que ele falou com um amigo. Ele nem usa o nome da pessoa, ele é o amigo, eu falei com um amigo. Então, quando eu falar com você, e eu falar assim, essa semana eu falei com um amigo, eu falei com uma amiga, eu não vou dar o nome, só amigo. Amigo já é tudo, é muito. Porque Jesus falou, já não vos chamo servos, mas eu vos chamo amigos. Em terceiro lugar, companheirismo de necessidade, da necessidade celebrada. Paulo fala, olha, honrem a homens como este. Vamos celebrar, vamos nos alegrar com ele. Em quarto lugar, a comunidade de cuidados compassivos. Uns cuidavam uns dos outros com compassividade e, por que não dizer, com compaixão. Amados irmãos, vamos falar dos nossos amigos da melhor maneira possível. Vamos falar coisas boas dos nossos irmãos.
vamos falar bem uns dos outros, vamos ser igreja do Senhor. Em quinto lugar, a comunicação do comunicado. Eu comunico algo que eu preciso comunicar, que Jesus é o Senhor. Olha, ele foi comunicar para Paulo como estava a igreja. Ora, eles foram comunicar, ele foi comunicar, assim, tanto eles, porque Timóteo também foram comunicar à igreja como é que estava Paulo. Eles não foram fazer fofocas. Aliás, tinha duas irmãs lá, Sintique e Evódia, que estavam dando problemas seríssimos. E aí, quer que alguém fala deles, quer que Paulo fale, olha, Paulo fala assim, fala para Sintique e Evódia, para terem os mesmos sentimentos, o mesmo pensamento, a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Fala isso para elas, para que todos se alegrem no Senhor. E por fim, uma companhia do risco que é congelante. Meus irmãos, tanto Timóteo quanto Epafrodito, assim como o apóstolo Paulo, mas Epafrodito, Paulo fala mais dele, correu risco para ser amigo de Paulo. Ele estava com Paulo em todas as horas. Essa semana tive uma experiência interessante. Eu liguei para uma amiga, liguei para um casal de amigos e liguei para uma amiga, falei com outro amigo e eles se dispuseram a ir fazer compras no mercado para esse casal de amigos. Se expuseram para estar lá. Mas não apenas se expuseram ao perigo, ao risco, mas se dispuseram. Eu glorifico a Deus. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Igreja é a comunidade de amigos. Eu glorifico a Deus por sua vida, querido. Glorifico a Deus por sua vida, minha querida. Eu agradeço ao Senhor hoje por todos os meus irmãos, por todos os meus amigos, os que eu referendei, aos que eu me referi aqui agora, e a você também. Eu quero que você saiba, eu sou amigo do meu pastor. Eu sou amigo do pastor Luiz. Ele é meu amigo, para a glória de Deus. Eu gostaria de orar nesse momento. Quero agradecer pelo fato de que Deus tem abençoado muitos irmãos. Deus tem abençoado muita gente querida. Quero pedir para você, pegue a agenda, olhe, procure saber o telefone dos irmãos e vamos ligar uns para os outros durante estas semanas e vamos abençoar uns aos outros, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em breve, queridos, queremos estar juntos para a glória de nosso Deus e Pai, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por você ser meu amigo e minha amiga, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, obrigado pelo privilégio que nós temos de sermos igreja do Senhor, corpo de Cristo, lavoura de Deus, edifício de Deus, família de Deus e amigos de Deus e amigos uns dos outros. Obrigado porque o Senhor deu a sua vida por nós. Nós te bendizemos e nós te adoramos assim, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a tua glória nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, gostaria de pedir uma coisa especial para você. Qualquer necessidade que você tiver, que a gente puder suprir,
só podemos fazer isto se você se comunicar. Então fale. Então converse conosco. Ligue para mim. Não quer ligar? Manda o WhatsApp. Mande um áudio. E nós vamos estar nos falando. E vamos ver o que é que podemos fazer. Se a gente não tiver tudo, a gente divide um pouco. Mas vamos ser uma bênção uns para os outros. Para a glória de Deus. A minha primeira pergunta quando eu ligo para alguém é esta: como você está? Está faltando alguma coisa? E eu estou fazendo essa pergunta para que você se manifeste. Então, se você estiver precisando de algo, fale. E nós vamos dar um jeito e vamos compartilhar juntos para a glória do nosso Deus. Vamos mobilizar pessoas para estar abençoando a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, meus amigos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe e te guarde sempre. Que o Senhor te guarde do homem mau e do maligno. Que o Senhor te proteja do Covid-19, do coronavírus e de qualquer outra peste, de qualquer outro vírus que possa estar por aí. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Amém. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do